Saudações, meus amigos. Cristiano mais uma vez aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos, desejar as minhas felicitações pelas festas de final de ano. O final de ano está se aproximando agora. As pessoas se reúnem numa data que no Ocidente é mais esperada até mesmo que o Ano Novo, que é o Natal. O Natal, que é uma data que, independente de você crer ou não, é sempre uma data para você se reunir com a sua família, se confraternizar com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho. Por isso, é uma data de grande importância, especialmente no Ocidente. Mas, infelizmente, sempre tem aqueles grupos, né, aqueles sociopatas que muitas vezes, por algum problema pessoal, por alguma espécie de frustração, né, pela sua não realização na vida, ou simplesmente pela sua não aceitação entre determinados grupos, querem usar essa data para achincalhar com o Natal, desrespeitando os sentimentos de milhões de brasileiros e, para ser mais exato, de bilhões de pessoas em todo o mundo. São pessoas que criam músicas, né, como Papai Noel Filho Batuta. Na realidade, o original diz outra coisa, né, que rima com batuta. E, quer dizer, eles pegam um personagem que é o Papai Noel para atacá-lo. Quem é o Papai Noel? O Papai Noel, evidentemente, que é um personagem fictício. Um personagem que, na mitologia pagã, está relacionado ao deus da morte e do inverno. Quer dizer, um deus que tem tanto poder sobre a morte que, nessa data, o sol morre, as pessoas entram de luto e somente depois de 5 dias ele nasce novamente. Na mitologia eslava ele é conhecido como Karachun ou Maroz. É daí que vem a expressão Ded Maroz, ou seja, vovô gélido, que é como os russos chamam o Papai Noel. Uma outra teoria para o Papai Noel é São Nicolai. São Nicolai, que era um idoso religioso cristão, inclusive usavam a barba, e ele, vendo um casal em grandes dificuldades, usou seus pertences pessoais para ajudar não apenas esse casal, como diversas outras pessoas pobres. Então, quer dizer, já é uma explicação mais social, digamos assim. E aí essa banda tenta, tipo, dar um tom de que Papai Noel é coisa de rico, né? De que, segundo ele, rejeita os miseráveis. Uma canção que, no meu humilde entender, é para ser levado no campo do humor, né? Não deve ser levado a sério. Mas, como se não bastasse ataques ao Papai Noel, agora apareceu um ataque direto e absolutamente infame contra aquela figura que é a principal razão do Natal, cujo aniversário é comemorado no dia 25 de dezembro. Ah, mas não existe nenhuma prova de que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Ah, por isso não que Stalin também não nasceu no dia 21 de dezembro, mas mesmo assim o seu aniversário é comemorado por aqueles que o respeitam no dia 21 de dezembro. Agora vamos imaginar aqui uma situação, senhores. Imaginem que em pleno dia 21 de dezembro, ou mesmo alguns dias antes disso, uma pessoa, evidentemente anticomunista, chega no túmulo de Stalin e começa a urinar. Talvez não urinar, mas, por exemplo, cuspir no túmulo de Stalin. Imaginem só essa situação. Já aconteceu algo parecido com isso. No caso, ele não chegou a fazer esse tipo de ato vil, mas ficou xingando lá e acabou sendo agarrado e retirado imediatamente do túmulo de Stalin. As pessoas, evidentemente, não gostaram desse tipo de atitude. Então,
O que nós podemos dizer a respeito dessas pessoas? Que essas pessoas que defenderam uma figura que, mesmo já estando morta, mas que eles respeitam, será que nós podemos dizer que essas pessoas são fundamentalistas? Imaginem que uma pessoa chega e joga lixo no túmulo de Luiz Carlos Prestes. Ou vamos fazer aqui uma análise mais realista. Hoje em dia, com essa história de Lula livre, vamos imaginar que uma pessoa chega e joga lixo no túmulo da Dona Marisa, a esposa do Lula. Provavelmente os jornais iriam publicar que se trata de fascistas, de extremistas, que essas pessoas precisam ser presas e iriam criar a caveira dessas pessoas. Como criaram a caveira, por exemplo, de no caso dele realmente é um extremista, um fascista, quebrou a placa da Marielle Franco. Muitas pessoas foram contra e quiseram a punição deste indivíduo. A Porta dos Fundos fez exatamente a mesma coisa com a maior figura do cristianismo. Mas porque os evangélicos estão atacando templos pagãos, estão atacando terreiros de religiões africanas. Primeiro, no Brasil, há mais de 100 mil igrejas evangélicas. Mais de 100 mil igrejas neopentecostais, para ser exato. E mesmo nessas igrejas neopentecostais, você tem diferentes pessoas. Você não pode acusar uma igreja, uma seita inteira por causa da ação de algumas pessoas em separado. Já começa daí. Segundo, que cristianismo e Cristo não se resume apenas a neopentecostais, a católicos, ortodoxos, coptas, etíopes. Há inúmeras denominações cristãs que absolutamente nenhuma relação tem nem com ataques a terreiros, nem com escravidão. Lembrando que a Etiópia foi um dos primeiros países cristãos do mundo. O primeiro Papa apareceu em Alexandria, no Patriarcado de Alexandria, que existe até hoje. Então essa historinha de associar cristianismo com escravidão, com racismo, isso é coisa de gente sem vergonha e desonesta. Isso é desinformação. Quem associa cristianismo com escravidão, com racismo, é um canalha e, antes de tudo, um mentiroso. É uma pessoa que não tem nenhum entendimento de história e que, se essa pessoa se apresenta como historiador, isso é um vigarista. É uma pessoa que mente. Lembrando que os próprios representantes de religiões africanas foram solidários com os cristãos após o ataque vergonhoso desferido pela Porta dos Fundos. Lembrando, senhores, que Cristo não existe apenas no cristianismo. Ele não é reverenciado apenas por cristãos. Jesus Cristo é considerado um dos maiores profetas do Islã. O Islã chama Cristo de Issa. Jesus, Issa, Jesus, são a mesma pessoa. Com a diferença de que para os cristãos ele é o próprio Deus, Deus e homem, enquanto que para os muçulmanos ele é apenas um profeta. É um entendimento claro, com o qual eu não estou de acordo, mas é o entendimento da religião muçulmana. De modo que a Porta dos Fundos, que é, a propósito, promovida por judeus sionistas, diga-se de passagem, não tenho nada contra judeus aqui. Porém, sionistas são nacionalistas, são extremistas. Sionismo é ultranacionalismo judeu. E normalmente onde os sionistas chegam, eles sempre querem achincalhar com a cultura local. Talvez porque eles sofram de alguma espécie de
complexo de inferioridade, então querem exatamente caçoar da cultura local, querem praticar atos que vão contra a cultura e as tradições locais, e aí depois ficam reclamando que são perseguidos, não é, por antissemitismo, reclamam de intolerância, de tudo que vocês imaginarem. Imaginem que em vez do cristianismo fosse feito um ataque ao judaísmo, um ataque direto às tradições judaicas. Provavelmente a comunidade judaica iria denunciar essa produção por ser antissemita, por ser nazista, por ser isso e por ser aquilo. Entretanto, quando é um ataque ao cristianismo, que é a religião da maioria do povo brasileiro, não, então isso é tolerável. Não, então quem estiver achando ruim é porque se trata de um fundamentalista atrasado, medieval, retrógrado e ignorante. Senhores, existe uma coisa chamada valores. Todo grupo social tem alguma coisa a qual eles dão importância. Por exemplo, em muitos países, os veteranos da Segunda Guerra têm um grande respeito pelo fogo do soldado pelo fogo eterno, dedicado ao soldado desconhecido. Se o sujeito chega lá com uma caçarola para poder fritar um ovo, para fazer, né, churrasquinho no fogo eterno, esse sujeito vai comprar briga com esse grupo social inteiro e vai ter o seu movimento condenado. A mesma coisa acontece com o cristianismo, com a figura de Jesus Cristo, que é o nome máximo do cristianismo, não é? A Santíssima, que é integrante da Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muita burrice um movimento, uma companhia, achar que vai fazer piada, ainda mais uma piada grotesca, tão grotesca e tão baixa, típica do humor americano, como essa que foi feita, na qual Jesus Cristo é apresentado como um homossexual. Isso é uma coisa que, até para dizer, ainda que em tom de condenação, já descarrega uma repulsa intensa. A Porta dos Fundos fez um ataque ao homem mais reverenciado pelo povo brasileiro. E agora quer vir na mídia reclamar que está sendo vítima de homofobia. Quer vir à mídia falar em ataques a religiões africanas como se esse erro, que isso aí é um erro, inclusive é crime, você achincalhar da fé, atacar objeto de culto religioso, é crime no Brasil. A Porta dos Fundos é uma organização criminosa. Criminosa que usou o Natal para se promover da forma mais vil, torpe, tosca e repulsível possível. A Porta dos Fundos acabou com a sua imagem. Quer dizer, se já tinha uma imagem ruim, ela se tornou agora ainda pior. Não, mas porque eu não queria atacar Cristo, eu não queria atacar os cristãos, eu queria atacar o Bolsonaro. Qual é a relação que um cristão que hoje luta na Síria contra terroristas islâmicos, contra terroristas fundamentalistas, sob o governo de Assad, tem com alguma anta que vota em Bolsonaro? Qual é a relação que um cristão ortodoxo que luta contra o fascismo no Donbass tem com um militonto que vota em Bolsonaro? Qual é a relação que um cristão copta, que inclusive é perseguido no Egito, que um cristão etíope tem com a figura tosca e imunda de Jair Bolsonaro? Gregório do Vivier, assim como Fábio Porchat, não atacaram apenas Bolsonaro. Eles atacaram toda a cristandade no mundo e também todos os muçulmanos.
Porque os muçulmanos também reverenciam Jesus como seu profeta. Pela primeira vez, a Porta dos Fundos me deu uma razão para rir, que foi com o ataque à sede deles. Estão vendo o que acontece com quem zomba, não é, do principal homem do Ocidente, com quem zomba com Deus? Não é? Agora eles me deram a razão para rir. Não apenas para mim, como para muita gente no Brasil. É claro que eu não vou ser ingênuo o suficiente para acreditar que isso foi uma atitude necessariamente de algum cristão. Aliás, há muito mais evidências de que esse ataque foi aquilo que nós conhecemos como false flag, ou seja, um falso ataque, um ataque atribuído a terceiros grupos, com o intuito de gerar alguma espécie de comoção em prol da Porta dos Fundos e, por sua vez, a condenação de supostos fundamentalistas. Entendam uma coisa, senhores, defender a sua fé, defender aquilo em que você acredita, não é fundamentalismo. É prova de caráter. Por mais que eu não concorde com as convicções desse ou daquele indivíduo, mas uma pessoa que tem caráter é uma pessoa que, antes de qualquer coisa, dá a cara a tapa, como se diz. Quando você faz um vídeo, né, quando você sai à rua defendendo o seu ideário político, você sabe que vai ter pessoas que não vão concordar com aquele ideário. E que por isso irão provavelmente xingar, irão caçoar das suas ideias, irão fazer oposição a você e talvez até mesmo reprimir você fisicamente, como a polícia militar faz, por exemplo, contra professores que lutam pelos seus direitos. Quando você vai a uma igreja, quando você tem uma fé, isso também é dar a cara a tapa. Porque você sabe que há pessoas ímpias que, pelo seu estilo de vida decadente, pelo seu estilo de vida desregrado, é contra qualquer tipo de regra e disciplina. Então, de modo que quando eles exercem, né, o seu ateísmo, a sua posição antirreligiosa, aquilo ali não é apenas ateísmo. Aquilo ali é, antes de qualquer coisa, uma briga muito antiga que vem desde os tempos da Grécia. A Grécia Antiga, que a propósito era pagão. É uma briga entre hedonistas e estoicos. O que é o hedonista? É exatamente aquele sujeito que acredita que a beleza da vida está no prazer. Enquanto que há o estoico, que é aquele com os quais, a propósito, eu me identifico, que é aquele que acredita que a beleza da vida está no seguimento dos seus princípios morais. Então, quer dizer, é uma briga muito mais antiga, quer dizer, que vem muito antes do surgimento do Natal e muito antes da hegemonia do cristianismo. Como vocês devem saber, essa história acabou se desenrolando para um final, eu diria, teatral, no qual apareceu agora um suposto grupo integralista. Aqui eu quero dizer, antes de qualquer coisa, é necessário, né, isso explicar tudo mastigadinho, porque infelizmente grande parte das pessoas que se envolvem com política no Brasil são pessoas com intelecto inferior. Né? Então, algumas coisas, algumas minúcias é necessário explicar, pontinho por pontinho, para que tal como uma criança ele possa entender. Eu tenho ojeriza por ideias integralistas, assim como por olavismo, bolsonarismo, por tudo que você imaginar em termos de extrema-direita. Mas eu não sou tolo o suficiente
para não perceber aquilo que está mais do que óbvio. Esse vídeo dos integralistas é pura armação, senhores. A armação que, a propósito, não exclui a possibilidade da Porta dos Fundos, que é uma companhia de atores, ter organizado essa baixaria que agora estão divulgando em grupos de WhatsApp e diversos outros grupos. A primeira coisa que eu reparei, o integralismo é um movimento que emula a disciplina militar. Ainda que de forma caricata, mas eles têm, por exemplo, os seus uniformes têm toda uma indumentária própria. Uma das coisas que chama logo a atenção no vídeo são integralistas com a camisa completamente fora do padrão. Integralistas sempre utilizam, senhores, a camisa ensacada, tal qual como um uniforme militar. Logo, isso foi a primeira coisa que chamou a minha atenção nesse suposto vídeo de integralistas. Outra coisa que chamou a atenção, eu nunca vi integralistas usar a bandeira do Império. Até porque, pelo menos até onde eu sei, o movimento integralista é um movimento de teor republicano. Logo, não faria sentido eles usarem uma bandeira do Império Brasileiro. Alguém que me corrija, mas, até onde eu saiba, o movimento, os integralistas são republicanos, como nós. Outra coisa que também chamou a atenção é a ausência da gravata. De fato, eu já vi muitas fotos de integralistas nos quais, talvez até pelo aumento da temperatura do nosso planeta, pelas mudanças climáticas, eles usam apenas a camisa verde sem a gravata preta. Para um vídeo que supostamente irá lançar esse movimento, chama a atenção o fato deles não usarem gravatas. Outra coisa é o linguajar. Todo movimento político, toda seita política, digamos assim, tem o seu linguajar que lhe é peculiar. E esse dos integralistas tem um linguajar que mais parece com algum movimento anarquista, algum movimento de esquerda, e misturaram com o integralismo e aí jogaram como sendo dos integralistas. Logo, esse é outro ponto que também chama a atenção. E claro, as braçadeiras também fora do padrão. O que nos leva à seguinte hipótese. Na realidade, a Porta dos Fundos armou esse atentado, se é que isso pode ser chamado de atentado, para expiar a sua culpa e assim culpar determinados grupos. É uma ação vil, baixa, típicas de pessoas que merecem o nosso repúdio.